mais um webinar da ABDA. A gente vem com um tema hoje muito atual, que é o buyout nas plataformas de audiovisual, com os nossos convidados Juca Novaes, Felipe Radset e Eduardo Sena. E eu vou ler aqui, antes de passar a palavra para o Juca Novaes, eu vou ler aqui um trechinho para todo mundo, um aviso para todos os nossos convidados e também para o nosso público. As manifestações expressas pelos associados da ABDA ou pelos convidados que participam desse evento não representam necessariamente a posição institucional da ABDA. Lembramos aos convidados e à nossa audiência que todos aqui presentes concordaram em participar deste evento e, dessa forma, espontânea e gratuita, e com isso autorizam o uso da sua imagem para transmissão futura, que ficará disponível nas redes sociais da ABDA. Eu agradeço a presença de todos, passo a palavra para o Juca Novaes. Boa tarde a todos. É um prazer e uma grande responsabilidade estar iniciando aqui, abrindo esse webinar de um tema tão importante, tão atual, né? Nós podemos verificar vários temas que surgiram no mercado da música nos últimos anos, e dentre eles o NFT, né, a venda de catálogos, e as cláusulas buyout figuram aí como uma das preocupações mais atuais dos autores, dos criadores de música, né? E estamos trazendo aqui para esse primeiro webinar da ABDA dois especialistas, cada um do seu ângulo de visão, né, que é o Felipe Radset, meu parceiro, e o Eduardo Sena, também um grande advogado. Antes de mais nada, antes de entrar nas considerações preliminares, eu queria apresentar mais detidamente cada um deles. O Felipe é organista de formação clássica, é um compositor que atua em diversos campos de música, no cancioneiro popular, na criação e produção de trilhas sonoras para cinema, TV e teatro. É autor de 2 livros sobre trilha sonora, publicados pela editora Intersaberes, fundador e coordenador do Grupo de Ação Parlamentar Pro Música, o GAP, e produtor, apresentador do programa Música é Direito. Então, o Felipe vai nos contar, principalmente, vai falar da sua experiência com a parte prática da convivência com esse tipo de cláusulas buyout. E temos o Eduardo Sena, que é sócio fundador do Sena Advogados, escritório com mais de 15 anos de atuação no mercado de entretenimento e com sólida reputação e experiência nos temas relacionados a direitos autorais, música e audiovisual. Também é professor, autor de artigos e palestrante em eventos nacionais e internacionais relacionados à música, audiovisual e gestão coletiva. Então, nós estamos aí com 2 debatedores muito categorizados para poder nos mostrar aí o que é exatamente esse buyout e podemos aí entrar nas minúcias, nos detalhes, nas questões pontuais com relação a esse tipo de cláusula contratual. Na verdade, como que a gente poderia definir o buyout, né? São cláusulas e contratos de compra total de direitos de remuneração impostos aos autores de produtos audiovisuais, não apenas os compositores de trilhas sonoras, mas também roteiristas, diretores. E essa imposição é feita pelos gigantes da produção de séries e filmes, como a Netflix, a Amazon ou a Discovery, que são empresas aí que estão se consolidando a cada vez mais. O fortalecimento desse segmento do mercado de entretenimento é uma coisa assim reconhecida por todos. E a cláusula buyout, ela significa a compra total, muitas vezes imposta por essas grandes produtoras aos criadores. Com isso, os autores são impedidos de receber valores futuros pela comunicação dessas obras, né? Isso está sendo cada vez mais contestado no mundo inteiro, porque, na verdade, essa cessão de direitos, ela abrange, inclusive, a cessão dos direitos de execução pública em rádios ou streamings, por exemplo, como uma condição para que sejam que os contratos sejam celebrados e para que esses compositores, criadores sejam contratados e façam parte do projeto. Então, nesse cenário, o que essas grandes empresas pretendem é que os compositores criem a música em troca de uma taxa única
em vez de receber uma renda contínua o seu trabalho, como ocorre normalmente, né, em obras audiovisuais que aí envolvem direito de execução pública e outras modalidades de direito. Esse tipo de contrato começou, como não poderia deixar de ser, nos Estados Unidos, e tem também um outro nome que é usado pelos americanos, que é a sigla WMH, ou Work Made for Hire, ou trabalho feito para aluguel. Nos Estados Unidos, a ideia foi de criar esse mecanismo pelo qual o produtor, e não o criador, é o proprietário inicial dos direitos autorais da obra em troca dessa taxa única. Com tais contratos e essas cláusulas buyout, o criador, o autor, ele perde para sempre o controle de sua obra para todos os usos e para todos os territórios. E a forma como isso acontece, como eu disse, que é uma imposição e aquele famoso pegar ou largar, né? Muitas vezes o artista, o compositor, ele acaba assinando o contrato ou porque ele precisa daquele contrato para a sua própria sobrevivência ou com receio de ser alijado de projetos futuros, né? Então, um ponto importante para observar já com relação a essa cláusula contratual é a maneira como vem reagindo as entidades internacionais de defesa de direito autoral. Porque existe uma particularidade, e aqui no Brasil, inclusive, a gente verifica que isso ocorre também, é que esse tipo de contrato, para fugir das leis nacionais em países que têm restrições à venda total, né, tal como a Espanha, a Itália, nesse sentido, a Netflix e a Discovery, elas colocam como cláusula do contrato que o foro do contrato é os Estados Unidos, país onde não há regulação nesse sentido e onde os direitos de execução não são reconhecidos, os direitos de execução pública musical para TV, cinema ou streaming, por exemplo. Por isso é que em algumas partes da Europa, na França, por exemplo, esses contratos são chamados contratos americanos. A França, ela chegou a debater um projeto de lei que excluiria essas produções com buyout da cota de 30% de produção local e obrigatória, o que isso dificultaria a presença desses grandes gigantes do streaming no território francês. E existe uma reação assim já concatenada de vários órgãos defensores do direito autoral. Eu mesmo faço parte de um órgão do CIAN que encomendou um trabalho, um parecer por um dos órgãos ligados ao CIAN, que é a Asia Pacific Music Alliance, Aliança Ásia-Pacífico de Música, que fez um parecer mostrando como o buyout está sendo utilizado, imposto aos artistas e criadores da Ásia, né? Esse documento serviu para a própria CISAC, que é a Confederação Internacional de Sociedade de Autores e Compositores, a lançar uma campanha de conscientização que está no ar, né, para tentar encontrar soluções para esse problema, juntamente com um outro órgão de defesa dos autores, que é o chamado Your Music, Your Future, que é um movimento de compositores americanos contra essa prática que se restringia só aos Estados Unidos e agora se tornou uma estratégia global desses gigantes do streaming, do audiovisual, para forçar os criadores a abrir mão dos seus direitos. Feita essa breve introdução, que demandaria aí muitos aprofundamentos, são várias questões a serem organizadas, eu dei mais uma pincelada geral, então eu vou passar inicialmente a palavra para o meu querido parceiro Felipe Radicetti para as suas primeiras considerações. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu quero expressar aqui meu prazer de estar nessa tarde conversando com vocês, na presença do meu amigo parceiro Juca Novaes, mas que eu vou chamar de doutor Juca Novaes, né, que falando com muita propriedade dessas questões jurídicas, ele está por dentro disso tudo, e isso me traz muita segurança para poder falar um pouco do meu lugar, do lugar de onde eu posso trazer o meu depoimento. E, dito isso, eu quero, então, saudar aqui meu colega que está presente aqui na palestra, o doutor Eduardo Sena, e quero agradecer à BDA pelo convite para estar aqui para falar um pouco desse assunto. E eu quero deixar
deixar expresso desde já que eu não sou advogado, eu sou um compositor, e na área de audiovisual eu vou completar 30 anos de atividade, tanto na área de publicidade como de cinema e teatro. E na área de cinema e audiovisual, a gente está se deparando constantemente com os contratos para a liberação de direitos de toda a sorte, né? E eu também conheço uma série de outros profissionais do setor que estão compartilhando dessas mesmas aflições. Na verdade, estão compartilhando mais do que aflições, eles estão compartilhando uma situação de pressão extrema sobre a atividade de cada um do setor de compositores da música para o audiovisual. Então, é desse lugar que eu pretendo falar. Eu não pretendo falar e trazer conceituações mais científicas, mas eu quero trazer muito do meu depoimento nesses 30 anos, né, e que agora, né, mais recentemente, nós estamos nos deparando com esse tipo de situação. Então, dito isso, eu quero dizer o seguinte, eu transito em uma coletividade de compositores profissionais que estão vivendo a mesma coisa. Eu sou membro e já fui presidente, na década passada, da Musimagem Brasil, que é a Associação Brasileira de Compositores para Audiovisual. É uma entidade setorial, evidentemente, que há cerca de 15 anos, mais ou menos, discute todas as contradições desse setor musical no audiovisual, de todas as ordens, né? Dificuldades, também oportunidades, a gente produz festivais, e isso cria um fórum de constante debate sobre isso, e sobre essas questões que estão trazendo coerções à atividade do compositor. E é em defesa dos interesses desses associados que a própria Musimagem Brasil publica no seu site um alerta, né, em defesa dos seus associados e orienta os membros para que não assinem esse tipo de contrato. Ora, a questão de alertar os compositores a não assinarem esse contrato é uma tomada de posição inicial. Isso não significa que os compositores não assinem, né, tenham parado de assinar, por outras questões que nós vamos abordar. Mas eu quero agora, nesse momento, falar. Eu separei, quero ler aqui para vocês, eu separei um parágrafo desse alerta. Então, abre aspas. Agindo de forma absolutamente predatória e valendo-se de seu poderio econômico, muitas empresas multinacionais estão impondo aos compositores contratos lesivos, chegando ao cúmulo de exigir a cessão de 100% da parte autoral sem qualquer compensação por isso. Outras cláusulas aviltantes abrem a possibilidade de se utilizar as obras em títulos diversos para outras finalidades e a entrega do material aberto para posterior edição pelo contratante e, pasmem, a não garantia dos créditos pela criação. Agora eu vou explicar o que é material aberto. Material aberto é quando o compositor, que também é o produtor fonográfico, entrega, além dos fonogramas condensados, já completos, ele entrega também cada um dos canais separadamente, o conjunto de canais, o conjunto de camadas de instrumentos musicais separadamente. Se nós pegarmos um exemplo, para quem não conhece, um pequeno trio de piano, baixo e bateria seria um canal gravado com piano, ou um ou dois canais de contrabaixo, e os 12 canais de gravação dos tambores da bateria. Todos esses canais abertos abrem a possibilidade de se gerar novos fonogramas, novas versões, à revelia do produtor, à revelia dos detentores de direitos autorais. Agora, voltando a esse alerta que está no site da Associação Brasileira de Compositores para Audiovisual, eu queria chamar a atenção. Repare os termos que são utilizados: predatório, entre aspas, e, entre aspas, poderio econômico. Esse texto
que é um alerta, ele identifica, ele nomeia o problema. E ele é sugestivo de uma reflexão séria sobre essa contradição que é insustentável. Mas, então, o que nós podemos fazer a respeito disso? Então, assim, eu quero, como um compositor que está vivendo esse tipo de coerção, eu quero fazer a minha descrição conceitual, né? O buyout é a expropriação de um direito legal ou direitos legais no Brasil constitucionais através de chantagem econômica. É essa a minha definição. O que evidencia uma desigualdade de forças que estão em confrontação, né? Que constituem uma relação laboral em aguda desigualdade de forças em negociação. O que quer dizer isso, né? Qual é a força de negociação que o compositor / produtor fonográfico tem para dizer não aceito esse contrato? Quer dizer, qual é o tamanho desse desequilíbrio dinâmico que depende de condicionantes exteriores, por exemplo, a hegemonia do cumprimento da lei que é vigente no Brasil, a 9.610. Então, há uma questão que se insere no âmbito laboral, porque é através dele, no processo em que há essa ocorrência de expropriação dos direitos autorais e conexos, tudo que vai junto com isso, né? Então, o compositor-produtor assina para exercer o seu ofício e receber a remuneração. Do contrário, se ele não assinar, ele não trabalha e não recebe. Então, a sua condição nessa relação é de subalternidade. O que ocorre e que não se pode impedir é essa expropriação de um direito legal através de chantagem econômica. Quer dizer, no caso de uma produção audiovisual, o direito autoral é devido. A lei brasileira garante isso. A cessão só pode vir se acompanhada, então, de uma compensação. Quer dizer, o que o compositor poderia era projetar possíveis ganhos futuros durante a vida útil da obra audiovisual e fazer um orçamento. Em outras palavras, se você vai abrir mão de seus direitos, você precisa ser compensado por isso financeiramente. O preço pelo seu trabalho de criação precisa, então, embutir a estimativa do que você imagina que pode perder. Mas quais são os profissionais que estão em posição de majorar significativamente o preço do seu trabalho? No caso do mercado audiovisual brasileiro, essa condição subalterna para a negociação é ainda mais precarizada. Nós vivemos uma absoluta ausência de políticas públicas governamentais para o fomento e mesmo para a regulação do setor, né? Isso explica que essa precarização do trabalho do criador no campo do audiovisual hoje está na situação que se encontra. Como eu disse, o setor vive uma condição que é insustentável em todos os aspectos. Agora, eu quero fazer um comentário a isso, né? Eu quero evocar um conceito weberiano, o conceito weberiano de política, que é dominação. Quando a gente pensa nessa exibição dos audiovisuais no cyberespaço, no espaço da web, no streaming, é um espaço de comunicação em que normalmente milhões comunicam para milhões. A web foi criada com um caráter eminentemente anárquico. Aí, anárquico não como uma adjetivação negativa, é uma constatação, anárquico no sentido democrático, e que vem, aos poucos, sendo moldado e modulado para a sua exploração econômica. Quer dizer, se um dia poderíamos dizer que a web foi uma terra de ninguém, não é mais. Nós temos o marco regulatório da internet, que é vigente aqui, mas esse mundo novo, né, recém-descoberto, vem sendo dividido por novos tratados de Tordesilhas. As grandes corporações já descobriram como explorar as potências da rede e como exercer uma hegemonia econômica. Isso constitui uma nova política de ação, uma política de ação, que institui práticas que vão sendo incorporadas à cultura, ao cotidiano dos usos da internet. E, portanto, eles vão formando uma superestrutura
que molda, que designa como nós vemos e como nós nos vemos no mundo da web, os direitos, deveres de usuários, plataformas, os produtores de conteúdo, as categorias éticas, tudo isso que molda os modos de uso da música e dos produtos audiovisuais. Então, enquanto um ambiente que passa a ser dominado por ações políticas que congregam as entidades e instituições que vão se legitimando mutuamente, atuando de forma alinhada, né? Esse ambiente é capaz de instituir práticas, mesmo que estejam em contrariedade com a lei de algum país do mundo, no caso, que nós estamos vivendo nas plataformas de streaming de música, e aí já explorando, extrapolando, né, o âmbito do audiovisual. Apenas como exemplo, esse ambiente está em franca normalização. Quanto mais se pratica, mais normalizado, mais aceito, mais, vou usar uma palavra muito falsa para isso, mais legitimado, né? As empresas brasileiras também estão agindo, instituindo e impondo as mesmas normas, a exemplo dessas multinacionais, que são, enfim, da indústria cultural. Frente a essa dominação, eu quero novamente evocar esse conceito weberiano e sugerir que essa situação de dominação é essencialmente originada em uma instância política, evidentemente movida por interesses econômicos, mas que exige de nós uma resposta política, exige uma resposta política da parte dos que estão incomodados. Então, eu acho que é preciso que o setor se organize politicamente. Não há qualquer possibilidade de resolução para essa contradição fora do campo político. Então, o que é a organização da sociedade civil em uma luta setorial? Por exemplo, a organização em fóruns e entidades setoriais, né? E como exemplo disso, nós temos historicamente o Grupo de Ação Parlamentar Pró-Música, fundado em 2006, e até mesmo em entidades com CNPJ, como a Musimagem Brasil. Todas as duas entidades foram partícipes de debates políticos em nível nacional para questões da música, em diversos momentos, incluindo a Lei 11.769 da volta da educação musical nas escolas, outras leis, como a Lei da Imunidade Fiscal da Música Gravada e a Lei 12.853, que trouxe importantes alterações à Lei do Direito Autoral, a Lei 9.610. Então, é preciso amadurecer o debate no setor, fortalecer o movimento e demandar pela instituição de mecanismos regulatórios legais e aí, por fim, o mais importante, pela instituição de mecanismos de ação e execução do cumprimento da lei. Isso significa representação, proposição e pressão disciplinada sobre o poder legislativo. E por que é isso, né? A sociedade civil organizada e que é capaz de demonstrar representatividade setorial institui um diálogo institucional e, portanto, esse diálogo é cuidadosamente disciplinado para que ele possa ser exercido com os poderes da República. As portas de entrada da sociedade civil no âmbito do debate político nacional são as comissões temáticas das duas casas legislativas, instrumentos que são instituídos pela Constituição brasileira. Em nosso caso, seria a Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desporto do Senado Federal e a Comissão Permanente de Educação e Cultura da Câmara. São esses os caminhos que a gente tem para discutir e para criar ferramentas legais para o cumprimento desses direitos, para fortalecimento desses direitos. Os compositores não têm nenhuma chance se estiverem sozinhos. Nenhuma. Obrigado. Muito obrigado, Felipe, pelo seu excelente testemunho. Algumas palavras-chave da sua fala certamente guiarão aqui a nossa reflexão: atividade predatória, poderio econômico, expropriação de um direito legal através de chantagem econômica, desigualdade de forças. E eu não sei se eu vou subverter aqui a ordem estabelecida para o nosso evento, mas dentro do que você falou, Felipe, e você falou inclusive o seguinte, que o preço deveria embutir os valores que aquele artista vai perder, né? E tem
uma das pessoas que está participando, que é o Marcos Davi, que ele fez uma indagação interessante que eu queria já pedir o seu comentário a respeito, porque eu acho que essa questão tem a ver muito diretamente com o que você expôs. Se os valores atribuídos fossem melhores, talvez o buyout fosse, então, mais aceitável? Então, é Marcos Davi, né? Obrigado, Marcos, pela pergunta. Eu acho que não, porque existe uma questão ética envolvida nisso, né? Se a sociedade, aí eu falo desde o processo de instituição do direito autoral no mundo, né? Se ele reconhece o valor e a importância da criação intelectual, o direito que é legal, que é garantido por lei, que é garantido pela Constituição, ele precisa ser cumprido. Então, existe uma série de categorias éticas que são violadas quando isso acontece. Quer dizer, o compositor ele pode pedir uma compensação porque ele não tem outra alternativa, o que também não é uma verdade, porque nós vemos que a dificuldade que os compositores terão de discutir uma melhor remuneração, uma remuneração compensatória pelas perdas, ela também não vai se dar com igualdade de forças, porque eles estão numa situação de subalternidade gravíssima. Perfeito, Felipe. Perfeito. Inclusive, como muito bem comentou aqui o Dr. Roberto Mello, que para nossa honra também está assistindo também o evento, que é uma questão moral, né? Acima de tudo, é uma questão moral, né? Bom, como podem ver, esse assunto ele suscita aí várias questões muito importantes, e eu vou passar então a palavra para o nosso segundo convidado, que é o Dr. Eduardo Sena. Eduardo, a palavra está com você. Muito obrigado, Juca. Antes de mais nada, quero agradecer a você, quero agradecer muito ao Felipe pela honra de compartilhar aqui esse espaço comigo, a ABDA como um todo, especialmente Roberto e Mariana, pela possibilidade da gente estar aqui discutindo esse tema tão importante e estarmos aqui habilitados a apresentar visões múltiplas sobre o assunto. Eu, dentro da minha prática jurídica, eu como advogado, quem me conhece sabe que eu trabalho já há muitos anos, tanto na indústria da música quanto da indústria audiovisual, e eu quero trazer aqui para essa conversa talvez uma visão muito prática, uma visão muito objetiva de como se processam essas negociações, desde o ponto de vista objetivo até o ponto de vista jurídico. Mas eu acho importante fazer um pequeno preâmbulo, porque é sempre bom a gente entender de onde viemos para enxergar bem onde estamos e melhor pensar para onde vamos. Porque essa discussão, ela, em certa maneira, ela se confunde com toda a história da gestão coletiva da música dentro da seara do audiovisual, né? Hoje, o audiovisual responde pela esmagadora maior parte dos valores arrecadados pela gestão coletiva da música, né? E no fim do dia, as questões conceituais elas precisam dialogar, até por falta de opção, com as questões práticas e financeiras que estão orientando as tomadas de decisão aí pelo caminho. Se formos olhar em perspectiva, dentro da história da gestão coletiva da música no Brasil, houve um momento onde os maiores arrecadadores da gestão coletiva da música do Brasil eram os produtores de trilha dos grandes radiodifusores. E, ao seu momento, isso implicou numa revisão interna das próprias políticas do ECAD a seu tempo para equacionar essa questão e relativizar isso que era, de alguma maneira, enxergado como uma certa distorção de como a gestão coletiva da música deveria se comportar, especialmente no tocante à distribuição de seus valores. E foram criadas novas formas de enxergar e dividir os valores relativos à gestão coletiva da música. Andamos um pouco na linha do tempo e acontece nos últimos 15 anos, 15, 20 anos no máximo, a explosão da produção independente junto com a lei do SEAC,
né, do audiovisual, aconteceu a explosão da produção independente audiovisual no Brasil e, por consequência, também um crescimento exponencial da atividade de produção de trilhas sonoras, que gerou muitas oportunidades e gerou a entrada no mercado de diversos novos profissionais tremendamente talentosos que fizeram grandes e históricas trilhas para o audiovisual nacional. E era muito curioso que muitos, tanto... E eu quero mesclar aqui um pouco a perspectiva do produtor de trilhas sonoras também com o produtor do audiovisual, porque é importante a gente entender os vetores envolvidos nessa discussão, até para entender quem são os reais amigos, os reais inimigos e o direcionamento dos vetores envolvidos nessa discussão. Num primeiro momento, os produtores audiovisuais não tinham a mais absoluta ideia de que existiam valores importantes dentro da gestão coletiva da música, e isso era algo completamente fora do radar dos produtores independentes, e até muitos produtores de trilha sonora sequer se davam o trabalho de terem os sheets bem organizados, de terem uma documentação adequada, de fazerem a gestão adequada da parte burocrática dos seus direitos, porque não tinham a real noção do quanto de dinheiro estavam deixando na mesa por conta disso. Então, ao seu momento, muitos desses produtores de trilha, quando eles começaram a se profissionalizar e buscar organizar a parte burocrática do seu trabalho, isso abriu os olhos de vários produtores do audiovisual que entenderam que havia aí vultuosos recursos aí na mesa que eles de alguma maneira faziam parte. Isso começou também com alguma prática de algumas produtoras independentes nacionais de, por exemplo, requerer condição de coprodutor fonográfico das trilhas, em alguns casos, que foi algo que gerou muitas discussões nesse universo, mas, de qualquer maneira, até então jamais se discutia a parte autoral, editorial e dos direitos conexos como músico, intérprete e executante dos produtores de trilha. Aí a gente anda um pouquinho mais na linha do tempo e a gente vê as próprias radiodifusoras do Brasil começando a implementar políticas predatórias com seus próprios colaboradores e funcionários, obrigando-os a ceder primeiro a produção fonográfica das suas trilhas para as empresas vinculadas, obrigando-os a editar suas obras com as editoras vinculadas àquelas radiodifusoras, assim, de alguma forma, mordendo, né, aquilo que era a receita dos profissionais da música, do audiovisual. E aí a gente anda um pouco mais na linha do tempo, chegamos na era da internet, dos streamers, e a famigerada cláusula de buyout. Eu constantemente me vejo do outro lado da mesa. Eu represento eu tenho hoje rodando no meu escritório pelo menos 10 produções audiovisuais entre a Amazon, Netflix e outros streamers. E me vejo na posição de diversas vezes apresentar para os produtores de trilha os contratos de buyout. É evidente que, do ponto de vista conceitual, eu não tenho nenhum problema em declarar publicamente a minha total discordância com esse tipo de cláusula do ponto de vista ético e moral. Mas existe uma imposição de mercado e, em bom português, dar murro em ponta de faca não é a coisa mais inteligente. A coisa mais inteligente é buscar a organização que nos é possível para encontrar uma paridade de armas para brigar com esse tipo de atividade. Então, para usar, entrando aqui primeiro no exemplo abordado pelo próprio Felipe, né, com o qual concordo pessoalmente, concordo totalmente no sentido que não é uma questão de remuneração, não é para ganhar mais que o produtor da trilha deveria concordar ou não com a cessão integral dos seus direitos, mas hoje já existe uma prática praticamente assentada com um dos maiores streamers do país, onde sempre que eles apresentam o contrato de buyout para o produtor da trilha, se são produtores que têm uma representação adequada e que põem uma briga a esse respeito,
e são produtores que eles querem dentro do projeto, eles imediatamente oferecem um aumento de 50% dentro do valor inicialmente oferecido para resolver a questão da cessão integral de direitos de comunicação pública. E aí, a partir daí, sim, colocam-se numa posição de pegar ou largar, né? O que acontece? Apesar de como a gente esclareceu, de como a gente, né, já entendeu a esse respeito, serem cláusulas absolutamente fora do contexto ético e moral que gostaríamos, elas são juridicamente válidas em território brasileiro e segundo a legislação brasileira, independentemente da cláusula de foro. Então, o que é importante é a gente entender que esse posicionamento da indústria ele precisa ser muito em uníssono, porque, para usar uma analogia aqui, se tivermos um número grande de fura-greve que está disposto em algum momento ceder, essa prática ela vai se perpetuar. E, por outro lado, nós temos, sim, caminhos que o ecossistema da indústria da música deveria explorar, que são caminhos de abuso de posição dominante, de abuso de poder econômico, são instrumentos jurídicos que existem e que podem, de alguma maneira, serem utilizados para contestar esse tipo de prática de uma maneira erga omnes, de uma maneira mais integral. Então, eu acho que o ponto nodal aqui é entendermos que essa prática ela é mundial e ela não vai cessar enquanto não houver uma oposição além de organizada e conceitual, jurídica. Se tem uma máxima dentro das negociações que normalmente nós advogados participamos e que eu acho tremendamente válida, é que aquele que negocia sem um porrete na mão, usualmente é o que tem que ceder, né? E, portanto, eu acho que o ecossistema da indústria da música precisa se congregar de uma maneira pragmática e objetiva para buscar esse porrete, para sentar na mesa de negociação em pé de igualdade, seja ele através do instrumento jurídico que for mais adequado, né? Eu entendo que, especialmente os profissionais que são considerados o topo da pirâmide desse mercado, sistemática e organizadamente passarem a recusar esse tipo de disposição de maneira sistemática, não haverá outra opção para as plataformas que não revê essas práticas. E aí, como eu ia dizendo, a posição do produtor audiovisual aí, ela é tremendamente, muitas vezes, mal entendida. E aí eu falo aqui como representante de produtores audiovisuais nessas posições. Para o produtor audiovisual, ele, via de regra, ele está exatamente na mesma posição do produtor musical. Ele é obrigado a ceder todos os direitos sobre a produção dele por um FII fixo, independentemente daquela posição, daquela produção na qual ele está trabalhando, ser um sucesso mundial tremendo ou ser um fiasco. E eu acho que dentro dessa ótica de empresas multinacionais que, em teoria, defendem um tratamento mais humano, um tratamento comercialmente mais humano e até mesmo essa falácia da meritocracia que muitas vezes eles defendem, o regime de buyout, tanto para o produtor musical quanto para o produtor audiovisual, é o exato oposto da lógica meritocrática que qualquer mercado deveria tratar, porque ele impede por completo a remuneração do sucesso. Porque quando os profissionais envolvidos são obrigados a ceder todos os seus direitos por um FII fixo, por uma taxa estanque, eles jamais serão remunerados pelo seu sucesso. E eu posso garantir que a grande maioria, a totalidade dos produtores audiovisuais se identifica com essa dor, chamemos assim, dos profissionais da produção musical, porque eles passam exatamente pela mesma coisa. Eu digo aqui, como advogado de produções, nós recebemos um guideline, e esse guideline
ele precisa ser respeitado sim ou sim. Caso contrário, aquela determinada produtora audiovisual não trabalhará mais com aquele streamer. Então, a produtora audiovisual que apresenta para o produtor musical um contrato de buyout o faz porque, igualmente, se não o fizer, será alijado do seu regime de trabalho que já foi uberizado. Né? Eu faço muito essa brincadeira. O produtor audiovisual hoje nada mais é um Uber do que um Uber de produção. Ele tem uma taxa fixa para fazer um produto e acabou. Pode ser o maior sucesso da Terra, como pode não ser. Então, o ecossistema da indústria audiovisual, ele, de alguma maneira, já começa a se organizar em organismos internacionais, assim como o ecossistema da indústria da música, para fazer um regime de oposição a esse tipo de prática. E, no fim do dia, são todos criadores e produtores. Então, assim, criadores e produtores como um todo podem e devem buscar zonas de convergência para empurrar de volta esse enorme poder econômico das plataformas de streaming, acima de tudo, para buscar aquilo que teve sempre dentro da história do direito autoral, que especialmente dentro da seara da gestão coletiva, remunerar o sucesso, remunerar a qualidade artística, pagar por aquilo que o público reconheceu e viu em grande medida como algo de muita qualidade. Então, mas isso não é algo que esses poderes econômicos farão por consciência ética, nem por dever cívico. Eles só farão isso impelidos por pressão política, demandas regulatórias e utilização dos instrumentos jurídicos adequados. Então, eu acho que, até para não me estender demais, eu encerro minha fala por aqui e fico à disposição para responder perguntas. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado pela sua claríssima exposição. Você conseguiu colocar de uma maneira muito verdadeira a grande dificuldade, né, que, inclusive, as campanhas internacionais que vêm sendo feitas e tentativas de mobilização feitas por órgãos internacionais, como a CISAC, Your Music, Your Future, e como o próprio Felipe mencionou a respeito da forma como está se dando essa mobilização aqui no Brasil, mas a sua fala deixa bastante claro que esse tipo de mobilização ela tem que ir muito além de uma mobilização romântica ou meramente política. Ela tem que ter, de alguma maneira, um porrete na mão, né, para poder negociar, né? E realmente é uma situação de extrema desigualdade. Impressionou muito o que você falou sobre o fato de que as grandes empresas não farão qualquer mudança por consciência ético-moral, mas por pressão política, regulatória e jurídica, e questões jurídicas. E eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta inicial, antes de passar a palavra para os demais participantes, para as perguntas, é que, na verdade, você disse que o contrato com a cláusula buyout, ele não ofende, não viola de nenhuma forma a lei brasileira, né? Agora, quando a gente fala de equilíbrio contratual, a cláusula de eleição de foro no exterior já não seria um fator de desequilíbrio? Com certeza. Bom, dois dados. Primeiro, eu digo que a cláusula de buyout, que significa a cláusula de aquisição total de direitos, incluindo direitos de execução pública, individualmente considerada, ela não ofende as leis brasileiras. Entretanto, o uso sistemático de cláusulas de buyout por entidades em situação de abuso de poder econômico certamente pode ter sua legalidade questionada. Eu acho que é preciso também, do ponto de vista técnico-jurídico, diferir essas duas situações, né? Existe, primeiro, a cláusula de eleição de foro. Eu entendo que ela tende a ser sumariamente desconsiderada pelos nossos tribunais
quando ela é feita num contrato de modalidade de semi-adesão, como acontece em praticamente todos esses contratos de trilha, e existe já uma jurisprudência bastante considerável nesse sentido. Então, eu entendo que qualquer contrato executado por um brasileiro com um brasileiro em território brasileiro, com uma eleição de foro em outra jurisdição, ela pode ter essa cláusula de foro questionada, e a tendência é que os nossos tribunais entendam pela competência do Tribunal Brasileiro de analisar esse contrato, né? Eu não tenho dúvida de que essa disposição específica ela é altamente questionada do ponto de vista jurídico. E outra vez, repetindo, o meu entendimento pessoal, que como todo entendimento jurídico pode evidentemente sofrer matizes, é de que a cessão integral de direitos individualmente considerada, ela é sim permitida pela nossa legislação. Por outro lado, a prática reiterada dessa cessão de direitos utilizada de uma posição claramente dominante, ela é altamente questionável do ponto de vista regulatório, né? Existem questões jurídicas que são resolvidas não apenas pela letra da lei, mas pelos preceitos, chamados preceitos suprajurídicos. Os preceitos suprajurídicos, né, que são vários, da isonomia, da paridade de armas, diversos desses preceitos autorizam, sim, o questionamento dessas cláusulas, né, em todas as medidas. Mas, de novo, quando individualmente consideradas, pelo que a nossa jurisprudência tem mostrado, a tendência é que, quando questionadas em juízo individualmente, a possibilidade de cessão integral e definitiva tenda a prevalecer. É por isso que eu estou aqui ressaltando a importância de uma união do ecossistema de mercado, porque essa avaliação individual ela muda completamente quando a gente dá um zoom out na situação e enxerga a coletividade do ecossistema dos profissionais de música sendo pressionada por esse abuso de poder econômico. Neste contexto, o regime de buyout é tremendamente questionável. Perfeito, Eduardo. Inclusive, tem várias ilustres participações aqui tratando exatamente dessa questão. Tem aqui o Dr. Gilberto Mariot, por exemplo, que ele coloca que a LINB estabelece que o foro competente é o do local do cumprimento da obrigação. Se o contrato entre nacionais tem cláusula de foro estrangeiro, essa cláusula é nula, o mesmo não ocorre com a cláusula arbitral. E tem também a questão levantada pelo Dr. Roberto Mello, que fala exatamente isso que você estava dizendo com relação à parte principiológica, né? Como fica o buyout em face das disposições do Código Civil, finalidade social dos contratos, princípio da boa-fé objetiva, equidade, isonomia e comutatividade contratual, né? Exatamente inserido dentro do que você estava dizendo aí, né? Sim. De novo, o poder econômico, ele via de regra se vale da dispersão dos oprimidos, chamemos assim. É por isso que o entendimento de validade dessa cláusula como individualmente considerada, ele se reverte por completo quando a gente olha o ecossistema completo do mercado. E é por isso que é muito importante que o mercado tome ações concretas, não individualmente, porque o indivíduo tende a ser derrotado, mas quando considerado em um contexto maior e demonstrado que esse é um instrumento de abuso de posição dominante e de abuso de poder econômico, aí sim temos um instrumento, temos o porrete. Perfeito. Tem uma outra questão aqui muito interessante dentro desse contexto também, que é do Dr. Matheus Basso, que ele diz: perfeita análise, Eduardo, apenas faço o contraponto desta aparente antinomia entre a cláusula do buyout e o artigo 13 da Lei 6533. Como enxerga essa questão, que trata da cessão de direitos dos autorais, né? Olha, a questão do artigo 13 da 6533 é tremendamente discutida e conflituosa dentro da seara do direito autoral, e eu dou aqui a minha posição pessoal.
A minha posição pessoal é de que, especificamente, o artigo 3 da 6533, por uma questão de lei posterior e de especificidade, encontra-se revogado pela 9.610. Essa não é uma posição uníssona, há certamente diversos profissionais que divergem dessa opinião, e esse entendimento é perfeitamente respeitável, mas minha posição pessoal é de que a obrigatoriedade, primeiro que a Lei 6533 ela tem uma natureza laboral, né? Ela não tem uma natureza específica de lei direcionada ao direito de autor em abstrato, né? E se aplicássemos a ferro e fogo o artigo 3º da Lei 6533, uma boa parte de todas as atividades da indústria do entretenimento, tanto na música quanto no audiovisual, ficaria inviabilizada, porquanto ficaria inviabilizada a cessão definitiva de direitos, que é um dos pilares de diversos setores da nossa indústria de entretenimento. Então, eu, pessoalmente, entendo o artigo 13 da 6533 revogado pela 9.610, apesar de respeitar profundamente quem entenda do contrário. Tem uma outra questão aqui, muito embora acho que já está dentro do que você enfocou agora, Eduardo, que é a pergunta da doutora Gisele Paulino. Eduardo, qual seria o instrumento jurídico adequado, no caso aí, para a defesa dos direitos dos criadores, né, com relação diante dessas cláusulas? Olha, eu seria muito pretensão da minha parte dizer que tem uma solução mágica para resolver o problema. Não. Mas entendo que há instrumentos que podem ser utilizados do ponto de vista do direito concorrencial, né? E do ponto de vista da proteção da parte hipossuficiente em relações jurídicas. Isso poderia ir desde a utilização das prerrogativas não de arbitragem, de solução não litigiosa de conflitos previstos na Lei de Direito de Autor com relação à Secretaria de Direito de Autor, poderia ser através da utilização e aí me parece ser mais adequado o caminho de questionar a posição dominante dos streamers e a imposição desse tipo de cláusula através dos organismos concorrenciais, nomeadamente o CAD. Perfeito. Tem uma questão aqui importante também do professor Rodrigo Moraes, mas antes disso, até para colocar de volta em cena o Felipe, tem um comentário aqui do Fernando Viana Santos, que eu queria saber a opinião do Felipe a respeito desse comentário. Ele diz o seguinte: os principais problemas que os compositores que têm qualidade vão enfrentar serão com os compositores que se venderão por valores insignificantes, liberando suas composições de má qualidade por qualquer valor. Isso só vai piorar a qualidade musical dentro dos audiovisuais. Queria saber se o Felipe concorda com essa avaliação. Concordo, sim. E eu posso dizer que meu pensamento sobre isso é que isso é uma consequência deletéria exatamente do ambiente laboral, do ambiente de trabalho do compositor. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, quando as condições de trabalho estão nesse nível de desigualdade, nesse nível de exploração, o resultado é exatamente isso que você descreveu, com um detalhe. As consequências disso são para a sociedade como um todo, não apenas uma questão de alguns compositores, aqueles que topam, aqueles que dizem sim, né, se colocarem em detrimento da presença de outros. Tem uma coisa que eu digo o seguinte: o talento ele sempre vai ter seu lugar, vai ter sempre seu espaço, em qualquer situação. Mas, quando você tem condições deletérias para a produção cultural, e essas condições deletérias que eu estou falando passam necessariamente por categorias éticas, o resultado é exatamente esse que você descreveu. O
O resultado é uma precarização da produção cultural no país. Isso a gente vem observando isso em diversos aspectos. Quando toda a música tiver se tornado unicamente uma mercadoria, né? Quer dizer, que isso é tratar a música inserida como um produto de mercado, unicamente. Acontece que a música não é isso. O negócio da música não é um negócio como qualquer outro. Qualquer produtor musical vai te dizer que a música é um negócio como qualquer outro. A música é um negócio que se insere no mercado de negócios. Ele se insere no mercado de bens culturais. E ele está sujeito e é modulado pelas condições desse mercado. Mas as consequências são para a sociedade, do ponto de vista da cultura. O que eu quero dizer com isso? Que a obra musical ela extrapola o seu valor de mercadoria na medida em que ela tem um sentido formativo. E esse sentido formativo ele só existe quando a música ou qualquer outra obra de arte, qualquer outra obra artística, está inserido dentro de uma comunicação da sociedade, dentro das sociabilidades que ela pretende se inserir como mediadora. A música é uma mediação das sociabilidades. Então, quando ela está inserida única e exclusivamente enquanto uma mercadoria, ela perde o sentido formativo. Por exemplo, quando uma música, belíssima música, composta por alguém, está associada a uma publicidade. Por exemplo, a um filme publicitário. Eu trabalhei 27 anos em publicidade e eu acompanhei muito desses processos. Naquele momento, a música agrega àquele produto um sentido que ela já tinha. Mas, quando ela está inserida dentro daquele produto audiovisual em que ela está vendendo um produto que está sendo vendido, né, para falar de uma forma mais direta, ela está sendo expropriada do seu sentido originário, do seu sentido formativo originário. É dessa forma que a cultura é expropriada do seu valor de uso dentro da sociedade. Perfeito, Felipe. Obrigado. Tem uma questão aqui do Daniel Carlomagno. Ele diz aqui: boa tarde. Como outros países, principalmente aqueles com forte e organizado mercado musical, têm resolvido a questão do buyout? Queria passar essa pergunta para o Dr. Eduardo, mas antes queria só fazer um comentário a esse respeito, porque eu tenho acompanhado as campanhas que têm sido feitas de conscientização, e a impressão que eu tenho no âmbito internacional, né, agora, principalmente pela CISAC, CIAN, Your Music, Your Future, então a impressão que eu tenho é que estamos todos aí no mesmo passo, né, de criar elementos e criar resistências ao avanço desse tipo de procedimento. Eu não sei se o Dr. Eduardo tem alguma informação a mais com relação a essa questão de como, principalmente lá no hemisfério norte, eles estão lidando com esse tipo de contrato. Juca, na verdade, é muito como você disse, né? Eu acho que os países que são ponta de lança nessa discussão normalmente costumam ser França e Alemanha, e que são países que... Bom, primeiro a gente tem uma diretiva europeia recente que determinou aos streamers a obrigatoriedade de uma cota de 30% de conteúdo europeu em todo o seu line-up. E isso voltando para o começo da nossa conversa, isso é um porrete cheio de espinhos, e potentíssimo, que a indústria nacional tem em relação aos streamers. E é exatamente dentro da natureza dessa cota, até citando o exemplo que você mesmo deu, Juca, que alguns desses países estão ameaçando com a possibilidade de que as produções que não... as produções onde os produtores musicais sejam obrigados a conceder um buyout passem a ficar inaptas a constituir parte dessa cota. Isso, por exemplo, é um mecanismo eficientíssimo de buscar um equilíbrio dentro desse tipo de relação.
né? E é por isso que eu volto aqui ao tema de que produtores e criadores musicais e audiovisuais estão nessa seara dentro do mesmo barco, e seria tremendamente salutar que o diálogo entre eles e a união entre eles aumentasse a reverberação do diálogo que eles obrigatoriamente têm que ter com os streamers. Aí eu vou até pedir licença aqui, porque minha querida professora, mestra e decana Vanisa Santiago, aqui, nossa grande mestra do direito autoral, fez comentário aqui do artigo 115 da 9.610, que sim, de fato... Ia passar a seguir exatamente esse fato, comentário. indiscutivelmente, ele traz expresso a não revogação da 6533, mas, de novo, passando aos nossos conceitos suprajurídicos, todos os mecanismos de conflito entre leis trazem a especificidade e a temporalidade das leis como mecanismos de resolução de inconsistência entre elas. E em diversos elos da cadeia da indústria de entretenimento, tanto da música quanto da audiovisual, existe uma inconsistência entre o artigo 13 da Lei 6533 e a possibilidade de cessão integral e definitiva de direitos, havendo, inclusive, extensa jurisprudência no sentido. Eu diria que, especificamente, as jurisprudências mais conhecidas que atacam a validade do artigo 13, por incrível que pareça, são mais aquelas vinda de contestações do segmento dos dubladores, por uma razão específica da configuração desse mercado, mas há diversos precedentes de tribunais de todo o país negando vigência ao artigo 13 da Lei 6533 por inconsistência com a 9.610, e é nisso que eu embaso a minha posição nesse sentido. Perfeito. Tem aqui um comentário também da professora Ivana Crivelli, que em relação à sua fala anterior, que ela diz o seguinte: que o buyout esvazia o objetivo de equilíbrio pretendido pela Lei de Direitos Autorais. Me parece ser necessário se aperfeiçoar a Lei de Direito Autoral com a proibição da cessão global nos termos promovidos pelo buyout. Olha, conceitualmente eu concordo 100%, mas, como dizia minha avó, o diabo vive nos detalhes, né? Sim, do ponto de vista conceitual, a resposta é com certeza. Do ponto de vista prático, o difícil é encontrar uma redação que resolva esse problema e não crie outros, e fazer com que essa redação tenha um impulso social e político necessário, ainda mais num momento conturbado, para dizer o mínimo, como o atual, onde eu admito que no momento atual eu morro de medo de propor qualquer tipo de alteração da Lei de Direitos Autorais, porque a tendência a emenda sair pior que o soneto é enorme, né? Então, assim, sim, concordamos plenamente no conceito, mas do ponto de vista técnico e específico há que ser tremendamente cuidadoso e ponderado na hora de encaminhar o assunto. Perfeito. Inclusive, essa questão de mudar a legislação, que nós temos aí várias inspirações, por exemplo, na diretiva europeia. Não apenas o que você falou aí, especificamente que limitaria o buyout na questão dos 30% adotado pela diretiva europeia, mas também os princípios de transparência e de equilíbrio, justa remuneração, também fixados na diretiva europeia, que certamente seriam medidas que nós almejaríamos, né, todos aqueles que defendem o direito dos criadores, almejaríamos ao mudar a lei brasileira, né? Para isso, precisaríamos aí de uma mobilização dentro do Congresso Nacional e também uma mobilização de outra forma judicial, e nesse sentido que está também, tem dois comentários aqui, um é do professor Rodrigo Moraes, que pergunta: as associações de gestão coletiva não poderiam propor ações coletivas para discutir essa cláusula, né? Menciona até o artigo 98 da lei. Eu entendo que é possível que isso ocorra. E aí,
o Dr. Roberto Mello, que também arremata isso fazendo uma pergunta para o Felipe: se os titulares unidos podem encetar um movimento para buscar remédios jurídicos ao buyout. Bom, aqui nós estamos com a tela... Que aqui na tela está o artigo... ok. Não, eu queria primeiro... que bom, Roberto, que você está aqui, né? Eu acho que, com certeza, eu acho que tanto os autores que possam se unir juntamente, como um comentário do outro colega, que as associações que representam esses autores podem encetar um movimento para a gente obter avanços em relação a isso, em relação à questão do buyout. E acho que isso significa uma união num âmbito mais amplo ainda, né, do que unicamente um movimento setorial. Acho que poderíamos pensar em engajar movimentos setoriais, né, todos aqueles que estão incomodados com essa situação, para que se possa pensar numa comunicação que possa, inclusive, extrapolar a questão nacional para a gente ter mútuo apoio em nível internacional, porque se trata de uma comunicação que precisa alcançar uma abrangência tal que dê representatividade ao movimento. Perfeito. Tem aqui, inclusive, um comentário do Fernando, porque nós temos aí um caminho, talvez, legislativo na luta, um caminho, talvez, judicial, e aqui o Fernando Viana Santos, da Abramos, ele menciona um caso, um fato, né, que ocorreu no passado. A TV Globo tentou a prática do buyout. Como não deu certo, hoje participa do corpo das obras e fonogramas utilizados na programação. Acho que seria uma solução para as produtoras de audiovisual, ao invés de querer a liberação. Então, também aqui é uma questão de negociação também. Aqui também a doutora Vanisa, nossa mestra, com relação, Eduardo, ao seu comentário anterior, que ela fala assim: de acordo, mas não devemos esquecer o artigo 4º sobre a interpretação restritiva dos negócios jurídicos, né? E, finalmente, aqui o Pedro Assad, insisto na pergunta: buyout, no meu entender, é a compra total de ações de um sócio de empresa, de maneira que essa empresa mantenha seus funcionários e a própria empresa viva, por assim dizer. Me corrija se eu estiver errado, termo usado no mercado financeiro dentro da Bolsa de Valores. Poderia explicar o que é buyout na música? Não sou advogado, sou músico, compositor, gostaria de compreender melhor a questão, justamente por isso meu comparecimento aqui. Então, a Mariana já comentou aqui, já esclareceu, que eu expliquei isso no começo. Em linhas gerais, é uma cláusula que obriga o compositor a ceder todos os seus direitos à produtora de audiovisual. Bom, eu creio que nós respondemos aqui, foram encaminhadas todas as questões que surgiram no decorrer das explanações. Queria saber se mais alguém teria alguma questão a colocar. Eu acho que foi muito elucidativo aqui dos dois lados, né? O Felipe aí com a visão do artista lutando para que seja extirpado esse tipo de cláusula, e o Eduardo também explicando muito bem a configuração na qual essa cláusula está inserida dentro aí do mercado e do ordenamento jurídico. Juca, se você me permite, eu queria aqui dar um comentário adicional, possivelmente final, dentro, de novo, né? Eu acredito profundamente que esse é um tema onde produtores musicais e audiovisuais estão dentro do mesmo barco e deveriam buscar a sua zona de convergência e como dizem os americanos, o common ground para lutar nisso, porque uma das nossas grandes discussões hoje na indústria audiovisual é exatamente a questão das cotas, como foram estabelecidas pela diretiva europeia, e existe uma reação em uníssono de diversos setores da indústria audiovisual de que isso é absolutamente inexequível no Brasil ou na América Latina, porque temos uma produção inferior, porque temos menos números, porque nosso clique vale menos, porque isso, porque aquilo e aquilo outro. Quando, na verdade, eu pessoalmente enxergo isso como um complexo de vira-lata regulatório dos piores.
né? Nós somos uma população gigantesca, nós somos um dos maiores assinantes de streaming do planeta, e até hoje as plataformas se recusam a fornecer dados transparentes e claros, tanto para a gestão coletiva do audiovisual, como para todos os outros segmentos da sociedade e do law enforcement, né? Eu acho que é crucial que os nossos reguladores, a nossa classe política e, acima de tudo, o ecossistema de criadores e produtores se conscientize que nós somos um mercado relevantíssimo do ponto de vista econômico e que nós temos a obrigação de nos impor sem vergonha e com coragem e obrigar, como já foi feito na Europa, que exista eu não chamo nem de... Eu chamo de que exista um respeito à nossa produção artística, à nossa produção cultural, aos nossos profissionais da indústria criativa, e que, de novo, mostrando a zona de convergência essa linha de atuação de França e Alemanha, utilizando o mecanismo das cotas do audiovisual para estabelecer também uma solução para o buyout da música, é um caminho sensacional. Eu acho que se estivéssemos todos lutando aqui juntos, audiovisual e música, pela obrigatoriedade do estabelecimento de cotas dentro das plataformas de streaming, nós teríamos um mecanismo claro, eficaz e definitivo para lutar contra a indústria de buyout, como está sendo feito pela França agora, ou está sendo estudado pela França. Então, acima de tudo, uma questão de coragem regulatória e self-entitlement, como é que eu vou dizer? E, amor próprio, na falta da palavra que está me faltando, da nossa indústria, para se posicionar perante esses grandes players e deixar claro que não nos tornarão Uber cultural, porque os streamers estão em todos os territórios fora da União Europeia, transformando todos os membros da comunidade da indústria criativa em motorista de Uber da cultura. Nenhuma crítica ao motorista de Uber, pelo contrário, entendo, mas o motorista de Uber pelo menos está indo à justiça trabalhista e está tendo seus direitos trabalhistas reconhecidos, né? Então, assim, já que não nos cabe o caminho da justiça trabalhista aos produtores da indústria criativa para atacar esse segmento, eu acho urgente e mandatório que discutamos um regime de cotas obrigatório para as plataformas de streaming e que esse regime de cotas obrigatórias para as plataformas de streaming sirva como um instrumento para os produtores musicais e para todos os profissionais da indústria criativa para obrigar mais transparência, inclusive e acima de tudo, para obrigar que essas plataformas nos prestem informações corretas, fidedignas e transparentes sobre quem está vendo o quê, aonde e quanto isso vale. Porque, bem ou mal, no fim do dia, até para o próprio ECAD, no fim do dia, o Netflix e as outras plataformas mandam uma informação fechada numa caixa que temos a obrigação de acreditar e ponto. Não nos é dado nenhum tipo de direito de auditoria, de verificação sobre o argumento de segredo de indústria, de segredo comercial, quando isso é uma balela, né? Se a Receita Federal tem a possibilidade e a obrigação de acessar todo tipo de dado econômico, por que raios não pode a indústria criativa ter instrumentos jurídicos para verificar a justa remuneração que deveria receber pela utilização da obra intelectual criada pelo nosso ecossistema de criadores? Então, eu vejo como importantíssimo, crucial, obrigatório e urgente que a indústria criativa nacional como um todo se una em volta do tema da obrigatoriedade de cotas de conteúdo nacional para a indústria, para as plataformas de streaming, e que isso seja futuramente utilizado como mecanismo de transparência para a indústria da música e todos os demais. Basta ver, com todos os seus enormes defeitos, do qual eu sou enormemente crítico, mas que a política de cotas fez com o nosso ecossistema da TV paga. Enquanto estava em discussão a lei de cotas para a TV paga, todos os operadores de canal estrangeiros diziam que a Disney vai sair do Brasil, a Discovery vai sair do Brasil, todos os canais estrangeiros vão sair do Brasil. Não vão. Nós somos grandes, nós temos muita gente, nós temos muito dinheiro.
todos querem mandar a fatura para os brasileiros. Então, a gente não tem que baixar a orelha e aceitar o que as plataformas fazem. A gente tem que ter coragem regulatória. Perfeito, perfeito. Eduardo, então, considero que essas seriam suas últimas considerações. Antes de passar a palavra para o Felipe para as considerações finais dele, só queria, antes de encerrar o webinar, convidar todos que estão na assistência, na audiência, para participar do quadro de associados da BDA, enviando um e-mail. Eu vou colocar aqui no bate-papo qual é o e-mail da BDA, para que os interessados possam encaminhar a solicitação de se tornarem associados. Queria passar, então, a palavra para o Felipe, para suas considerações finais. Eu quero aproveitar a deixa da comparação do Eduardo com o Uber, que é muito própria, e dizer o seguinte: eu acabei de saber que um grupo de taxistas de aplicativo, salvo engano, acho que é a cidade de Araraquara, em São Paulo, essa notícia saiu agora recentemente, se organizaram para fazer uma cooperativa do aplicativo e se uniram, procuraram a secretaria da nível municipal, a prefeitura, e conseguiram uma formação, uma capacitação para formar essa cooperativa, que é gerida dentro do âmbito da prefeitura. Então, a partir de agora, eles têm o aplicativo, eles têm o sistema deles, têm a cooperativa ligada à prefeitura e faturam 93% da corrida. Antes, eles recebiam 50% de outros aplicativos. Essa notícia, sendo certa ou errada, ela mostra o quanto é importante que a sociedade civil organizada possa se retomar os caminhos, mesmo nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo para a democracia, as dificuldades que nós estamos vendo, né, da redução do espaço democrático no país, mas isso vai passar, isso vai acabar, isso vai ter nós vamos viver outros capítulos, e num futuro breve a gente possa dar início a uma ação coletiva, também concordando com o Eduardo, de vários setores que estão incomodados com a situação, porque uma coisa é muito clara: a alienação é para todos. Ninguém sai de uma experiência dessa sem viver uma forma de alienação, da qual não apenas os trabalhadores dentro desse sistema estão vivendo uma exploração extrema, como procurei falar anteriormente, a cultura se ressente profundamente do resultado dessa situação que é insustentável. Então, eu quero terminar dizendo que eu quero unir o meu cantar vagabundo a todos aqueles que zelam pela alegria no mundo e contando, né, que a gente possa, a partir daí, criar caminhos para uma situação no futuro diferente. Tudo poderá mudar. Muito obrigado, Felipe. Quero agradecer ao Eduardo também. Antes de encerrar, eu queria passar a palavra para o presidente da BDA, Dr. Roberto Mello, para a manifestação final aí. Queria agradecer a todos. Obrigado, Juca. Eu quero agradecer você, meu querido amigo, ao Felipe Radicetti, Eduardo Sena, dois muito queridos amigos também, pela oportunidade da BDA mostrar um tema tão grave como é este que nós estamos tratando, que é o buyout. E quero lembrar, o Arthur Figueiredo fez uma menção aqui ao Work for Hire americano, que é exatamente o vício que se quer impregnar a nós aqui no Brasil. Se lá nos Estados Unidos, Work for Hire significa que os músicos acompanhantes são totalmente dispensáveis na cadeia musical, eles não têm nada a receber, eles não figuram em nada, aqui no nosso país não é assim. Aqui a gente respeita todos os que participam das fixações fonográficas, das execuções fonográficas, e não será um sistema alienígena totalmente estranho ao nosso ordenamento antropocêntrico que vai determinar o império de uma cláusula nociva à classe artística. A meu ver, e de muitas outras pessoas que estão se engajando nesse movimento, seja pela atuação
da Abramos e de outras entidades, seja pela atuação que nós temos no CIAN, na Alcan, com a presença do Juca lá, nós temos que mostrar uma resistência inteligente, objetiva e firme. E mostrar que aqui existe uma lei que é uma lei personalista, que protege os titulares de direito para remunerar não os seus repertórios, mas a eles, os verdadeiros titulares, as pessoas que tiveram o seu ato de criação inerente à própria obra que foi objeto da criação. Em nome de toda a BDA, de todo o corpo da BDA, dos associados, do corpo diretivo, que eu tenho a honra de representar aqui, eu quero agradecer muito ao Felipe Radicetti e ao Eduardo Sena pelo brilhantismo das exposições de vocês, dizer que a BDA está sempre aberta a recepcionar os pleitos de todos aqueles que defendem o direito autoral, que defendem a cultura e que defendem a classe artística, seja ela brasileira ou estrangeira. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Então, estamos encerrando esse nosso evento. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço.